Bom dia, meu nome é Cristiane, sou estagiária do professor Rafael. Eu vou trazer para vocês aqui uma aula complementar do PET 4, semana de 2, 3, 4, 5 e 6 do segundo ano. Então, vai ser sobre geometria espacial e sólidos geométricos. Eu trago assim um pouco sobre os poliedros, prisma, pirâmides, cilindros e esfera. Então, primeiro para a gente começar a compreender quais são os sólidos geométricos, eu pergunto, o que são poliedros? O que representa um poliedro? Então, poliedro são sólidos geométricos limitados por polígonos. Mas o que são polígonos? Polígonos são linhas, são figuras geométricas planas formadas por lados, que são os segmentos. Então, como a gente pode observar na figura apresentada para vocês, nós temos o quê? Nós temos essa representação de um poliedro que possui os seguintes elementos que o compõem, que são o quê? Representado as faces desse poliedro, que vocês podem observar aqui. Nós temos arestas, que seriam esses segmentos aqui, esses vários segmentos, e temos também o vértice, que são os pontos que unem a aresta com a face. Então, pela relação de Euler, nós temos que o vértice mais a face é igual que a aresta mais 2. Isso que representa um poliedro. Dessa forma, eu trouxe para vocês aqui representações de alguns poliedros. Como vocês podem ver, no primeiro aqui nós temos a representação de um prisma de base pentagonal. Então, o que vocês podem observar que a base desse sólido, ele é representada por um pentágono. São o quê? Se vocês pegarem aqui os vértices desse segmento, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso representa que nós temos um prisma de base pentagonal. Temos o cubo, que representa o quê? Uma base quadrada. Por quê? Porque você pode ver que esse polígono aqui, representa aqui, F, E, H, G, nós temos 4 vértices, certo? Que representam o quê? O quadrado. Isso representa um cubo, certo? Nós temos a pirâmide de base pentagonal, que é essa primeira figura aqui. Então, essa pirâmide com a base pentagonal, e temos a pirâmide com a base hexagonal. São alguns sólidos que eu trouxe assim para representar para vocês o que representa esse poliedro. Eu trouxe também aqui a planificação dessa figura geométrica. Como vocês podem ver, aqui nós temos o que? Esse prisma de base pentagonal. Então, nós temos aqui um paralelogramo, certo? Isso aqui é o sólido, isso aqui é a planificação desse sólido. Aqui nós temos a pirâmide também com base pentagonal. Aqui é a planificação dessa figura. Então, como vocês podem observar, aqui está a base, aqui estão o que? As figuras. Quando você une, forma o que? A pirâmide. Da mesma forma aqui, nós temos o tetraedro, certo? Com base o que? Quadrada. Então, para a gente calcular o volume desse prisma, nós devemos calcular com a seguinte expressão. O volume é o quê? É a área da base vezes a altura. Então, uma observação muito importante é saber o quê? Para a gente calcular a área de qualquer sólido, nós devemos sempre levar em conta a figura que vamos analisar. Depende sempre o quê? Do formato apresentado. Por exemplo, num prisma quadrangular, a área da base será um quadrado. Já no prisma triangular, a área da base por um triângulo. Então, devemos levar em conta sempre o quê? A base desse sólido para calcular o volume.
Agora eu trago para vocês aqui uma representação do cilindro. O que é o cilindro? Como vocês podem observar, o formato do cilindro se difere de um poliedro, porque a sua base, ela é o quê? É um setor circular. Então, dessa forma, se calcula o volume de um cilindro levando por base a região que representa. No caso agora, a área da base agora é uma base circular. Então, dessa forma, devemos calcular de que forma? Quer dizer que a área dessa base do cilindro vai ser πr ao quadrado. Então, dessa forma, o volume do cilindro vai ser o quê? πr ao quadrado vezes a altura. Aqui nós temos a planificação do cilindro, nós temos aqui o paralelogramo e duas bases circulares. Da mesma forma, nós temos o quê? A esfera. A esfera, ela é um corpo redondo. Então, dessa forma, a área desse corpo redondo se calcula de que forma? 4πr ao quadrado. E o volume, 4πr ao cubo dividido por 3. Eu vou trazer para vocês agora uma representação desses sólidos no GeoGebra. Então, o primeiro sólido que eu trago para vocês aqui é um tetraedro, certo? Então, aqui eu trago para vocês essa representação para vocês terem noção do... Ó, aqui nós temos aqui vou deixar aqui para vocês observarem. Então, o que nós queremos fazer com esse sólido? Mostrar para vocês onde está a face, as arestas e o vértice deste sólido. Então, como vocês observam aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, nós temos quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4 vértices. Então, as arestas, então nós temos 4 vértices, representados pelos pontinhos que os unem. As arestas são esses segmentos aqui, ó, que unem aqui, ó, DB, DA, AB e AG. Então, se você for seguir aqui, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Com isso, nós temos o quê? Agora, as faces desse sólido são o quê? São 4. Vocês podem observar, se a gente girar, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, a outra que ficou no outro, na outra posição, certo? Olha lá, ó, aqui dá pra gente enxergar por essa posição aqui, ó, nós temos uma base e temos aqui, ó, 3, então tem essas 3 faces aqui que tá a base, no total de face. Então, de acordo com a relação de Euler, então nós temos o quê? O vértice mais a face é igual a aresta mais 2. Então, nós temos aqui, ó, o vértice eu tenho que são 4. As faces são 4. Aí deu 8. Então, agora eu tenho o quê? A aresta que são 6 mais 2. Que quer dizer que 8 é igual a 8. Por isso que representa essa fórmula do de Euler. Da mesma forma, nós podemos fazer isso com o cubo. Então, vocês podem observar, o cubo é representado de que forma? Aqui, ó, como vocês podem observar. Olha o cubo. Então, vamos analisar quantos vértices tem o cubo. Se nós pegarmos aqui, ó, vamos contar os pontinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. As faces aqui, ó, representadas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Agora, as arestas são os que unem. Então, são esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 total de arestas. Então, eu tenho 4 aqui e 4 aqui, vão dar 8. Mais 4 no total, são um total de 12. Fechando novamente a fórmula de Euler, tá? Nós temos a mesma coisa no octaedro.
Como que é representado o octaedro? Ó, eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Então, você pega aqui para o sólido. Então, por que que ele é chamado de octaedro? Então, nós temos aqui, ó, quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. As faces, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais 4 aqui embaixo, 8. As arestas são os pontos que unem aqui, dá um total aqui, ó, de 12 arestas, certo? Agora eu trago para vocês a representação desse segmento, desses sólidos aqui. O que difere esses sólidos? Eu gostaria que vocês observassem. Nós temos aqui nessa representação, nós temos uma pirâmide. Que eu trago aqui para vocês, ó. Então, aqui eu tenho uma pirâmide com base quadrada. Aí eu tenho aqui um prisma regular. Por que que eu digo que esse prisma é regular? Porque ele tem o que? O ângulo reto. E esse outro aqui é um prisma oblíquo, é um prisma não regular. A altura dele não é de 90 graus. Não é um ângulo, aqui não tem um ângulo reto. Se eu pegar aqui eu tenho um ângulo reto que difere um do outro. Então, para a gente calcular o volume desse sólido, por exemplo, se eu fosse pegar o sólido como a pirâmide, se eu pegar essa pirâmide aqui, ó, como é que eu calcularia o volume dessa pirâmide? Eu pegaria o volume, então o volume seria o quê? A área da base vezes a altura. Então, vamos supor que a altura dessa pirâmide seja 10. Então, eu teria que calcular o quê? A área dessa base aqui, que é um quadrado. Então, seria o quê? A área do quadrado vezes a altura. Então, é dessa forma que a gente calcula o volume dos sólidos. Eu trouxe para vocês aqui um pouco sobre o que seria a representação desses sólidos. Vou deixar para vocês também um link do formulário para que vocês possam estar realizando as atividades para verificar se houve realmente a compreensão. Quero agradecer muito a presença de vocês e muito obrigada por essa oportunidade. Tchau!